Habemus Papam. Finalmente foi eleito o novo Papa após o conclave. Foi eleito o cardeal Robert Francis Prevost, ou Prevost, não sei como pronuncia, que tomou o título, né, escolheu o nome de Leão XIV. Uma coisa curiosa, falar um pouco sobre isso. Bom, brevemente, né, não vou entrar em muitos detalhes sobre a biografia dele, porque isso daí nós encontramos facilmente. Eu quero comentar outras coisas. E há também o site, não é, o Recency Report, que dá várias informações sobre a biografia dele. Mas, brevemente falando, quem foi ele? Ele foi ex-prefeito, dizem que influente, de Castério, justamente para os bispos. Então, ele cuidava ali das nomeações, da candidatura, da papelada, escolher, não é? Entrar ali num consenso de quem poderia ser eleito bispo. E tudo isso ele decidia junto com a Francisco e outras pessoas, certamente. Mas ele era o prefeito, né? Foi ex-prefeito de Castério importante, e por isso mesmo ele tinha conhecimento de muitos bispos, né? Por ser um homem de diplomacia, de política, um homem administrador. Algumas pessoas falam que ele não tomava tanto essas decisões, era mais o Papa Francisco. De todo modo, ele era uma pessoa conhecida. Ele é um prelado nascido em Chicago, com opiniões que são próximas ao do Papa Francisco, já nós vamos ver um pouco sobre isso, e que passou muitos anos como missionário agostiniano no Peru. Ele chegou a ser eleito chefe dos agostinianos por 2 mandatos consecutivos. Ele fez superior provincial e depois geral. Enfim, mas é um homem importante dentro da própria ordem agostiniana. E é o primeiro agostiniano que está sendo eleito como um papa. Ele tem uma formação de destaque, não é? Porque ele tem uma formação em matemáticas, bom, é administrador, né? Tem uma formação em matemática, tem uma formação teológica, tem uma formação espiritual por ter participado da ordem agostiniana e certamente, né, deve ser um homem muito piedoso, né? Mas parando por aqui acerca do Papa Leão XIV, né, quais são as minhas primeiras impressões, não é? E na verdade, quais seriam os motivos, primeiramente, com relação à eleição dele? Algumas pessoas falavam, não, temos que ter um papa, pelo menos isso era o que circulava, não? Os bispos, os cardeais estão discutindo, na verdade, para que nós tenhamos um papa que seja administrador, porque o Vaticano está passando por uma crise financeira, enfim, vários motivos, né? Nós vamos centrar um pouco nisso daqui. Mas, primeiramente, não é? De fato, as impressões iniciais que nós temos, podemos dizer que são impressões boas. Por quê? Porque ele aparece, primeiramente, respeitando, né, os costumes. Então, ele aparece ali de moseta, não é? Ele não está só vestido com a batina, né? Então, está bem vestido. O sermão que ele fez logo após a aparição foi um sermão interessante, né? Nós vamos comentar mais sobre isso. E também o segundo sermão foi mais interessante, né? Agora, claro, né? Devemos ter cuidado com as notícias que vão surgir por aí, né? Sobre o cardeal Prevost, porque, de fato, assim, não existe mais cardeal Prevost, agora é Leão XIV. Claro que com isso não dá para negligenciar o seu histórico, né? A sua formação, o que ele foi, né? Tudo isso está com ele, mas nós sabemos que a graça atua, né? E devemos ter essa esperança teologal, que significa justamente isso, né? Esperar em Deus pela mudança dos homens. Então, por que isso muda, não é? Porque já não é mais cardeal Prevost, mas agora é Leão XIV. É porque, enquanto Papa, ele tem uma graça muito especial, né? Devido à sua função, né? Seu dever de confirmar os bispos na fé e nos ensinar sobre as verdades de Deus. Então, claro, de verdade, nós não devemos ter ilusões, porque o homem é o mesmo, mas devemos também ter em mente que a graça atua e por isso mesmo devemos ter uma experiência teologal, porque ele recebe uma graça muito especial.
E uma coisa curiosa, porque ele disse, não é, nos seus sermões, acho que foi o primeiro sermão, logo após a eleição, quando ele saiu na sacada, ele disse: é preciso que Deus cresça e eu diminua. Não é o evangelho que diz isso. Né? É o evangelho que diz isso. Ele repetiu essas palavras do evangelho. Então seria isso, né? Uma espécie de metanoia. Né? Quem sabe, de repente, quando houve a eleição, o cardeal foi até ele, né, perguntar se ele aceitava. E ele ficou: meu Deus, né? Agora eu tenho que decidir. Então, quem sabe ali ele tomou a resolução e teve uma mudança de mentalidade diante do cargo que ele vai ocupar, que está ocupando, na verdade, que é a cátedra de São Pedro, de São Pedro. E que isso muda realmente as pessoas. Isso muda um cardeal, porque não é qualquer coisa. Ele é o chefe da igreja, é o vigário de Cristo na Terra, faz as vezes de Cristo na Terra. Então talvez ele tenha tido uma metanoia, ou seja, essa mudança de mentalidade após uma reflexão. Naquele breve momento, desde a pergunta até dar uma resposta. E é uma coisa interessante, né? Mas que pode ter acontecido? Pode não ter? Pode não ter. Já nós vamos falar mais sobre isso. Agora, alguns pontos interessantes, né? Sobre essa questão. É que disse um dos cardeais na coletiva de sexta-feira de hoje, né? Nós estou gravando esse vídeo, que o Papa Leão XIV será a continuidade na descontinuidade do pontificado do Papa Francisco. A continuidade da descontinuidade. É uma coisa curiosa, porque esse mesmo cardeal, um cardeal brasileiro, na coletiva que ocorreu hoje no Colégio dos Cardeais Brasileiros, né, lá em Roma mesmo, e esse cardeal justificou isso. Ele disse: olha, nós estamos observando aí, vejamos os discursos que ele está fazendo, as insígnias que ele utilizou, né, o modo de se portar. Né, ele não é a mesma coisa que o Papa Francisco, mas também não é algo assim totalmente diferente. E pelo Recencio Report nós vemos lá essas informações, né? Ele, por exemplo, né, deixa eu pegar aqui para não falar besteira, mas ele é contra a ordenação de mulheres. É uma coisa que é ambígua, a questão de abençoar, né, pares, como ambíguo aqui. E aí aparecem várias questões que não se tem respostas, né? Como, por exemplo, a questão do celibato, a questão da missa, a questão Vaticano-China. Outra questão que, no caso, aparece aí de maneira explícita, não é? A Igreja Sinodal, ele é a favor disso. E no primeiro discurso, ele expressa isso. Foco nas mudanças climáticas, ele enfatiza um pouco essas questões. O que se fala a respeito da ação tecnológica, né? Esse progresso tecnológico demais. Já nós vamos entrar nesse assunto. Outras coisas ele não fala, né? Não se sabe, na verdade. A questão da Humanae Vitae, bênção para recasados, caminho sinodal alemão, ele não fala sobre isso, ou não falou sobre isso. A gente tem informações sobre isso, pelo menos tem informações públicas. Mas isso são coisas interessantes, né? A continuidade na descontinuidade. Me parece que vai ser algo mais ou menos assim. Bom, além disso, primeiro, né? Definitivamente, pelo histórico dele, nós sabemos, enquanto cardeal, né, e superior dos agostinianos, enfim, toda a sua trajetória antes de ser eleito o sumo pontífice, pelo histórico, nós sabemos que ele não é um tradicionalista. E pelo discurso também, não é? Que ele deu já enquanto Papa, sabemos que ele não é um tradicionalista. E cá entre nós, ninguém imaginava que um tradicionalista fosse eleito, até porque não há nenhum tradicionalista no Colégio de Cardeais. Não há, definitivamente não há. Quem pensava, por exemplo, que de repente, né, a votação elegeria um cardeal que ele na hora, quando perguntasse o nome dele, ele estivesse lá pensando, chegasse assim a ele: Eminência, o senhor foi eleito, qual nome escolhe? Aceita o cargo? Ele: meu Deus, né, aceito. Qual o nome? Ele olhava assim: Vindicator
Vindicator primeiro, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer, né? Realmente é uma coisa que não está no horizonte de nenhuma pessoa que tem os pés no chão. Mas também penso que não podemos dizer que ele seja um progressista tal como foi o Papa Francisco. E logo voltarei a esse ponto aqui. E ele não fez aparição, coisa curiosa, com cardeais amigos ali próximo a ele. Coisa que acontece de maneira assim, é comum acontecer, né? Se nós vemos, por exemplo, a eleição do Papa Francisco, houve ali próximo a ele cardeais que tinham um pensamento parecido, acompanhavam ele, enfim, pessoas próximas. Né? E dessa vez não tivemos isso, o que é algo assim curioso. Outra coisa é que nós podemos observar alguns sinais, né? Sinais que nos mostram algo, no máximo, né? São coisas, alguns pontos que vou comentar aqui, que não são mais que sinais, tá? Não são mais que sinais. Sinais mais ou menos claros que mostram alguma coisa. Então, no sermão da primeira aparição, por exemplo, logo após o Habemus Papam, Leão XIV falou sobre a igreja, a importância da igreja, falou da paz em Cristo, ou seja, excluindo aí esse diálogo ecumênico, né, esse diálogo aí religioso com todas as religiões. Então, pelo menos deu a entender isso, a paz em Cristo. E ele começou, não é, o seu sermão dizendo aquilo mesmo que Nosso Senhor disse após a ressurreição, Pax Vobis. Né? Além disso, ele disse claramente que é chefe da igreja e fez a distinção entre ele e os bispos. Né? Além disso, criticou também o modo de vida do mundo atual. Falou de Nossa Senhora, rezou a Ave Maria ao final. Ele não rezou o Pai Nosso, tal como o Papa Francisco fez. Ele mostrou respeito aos costumes, porque ele usou os paramentos, né, que a tradição nos ligou. Falou do Papa Francisco, claro, porque, bom, o Papa Francisco morreu agora há pouco, né, e foi seu antecessor, e foi uma morte, assim, um tanto inesperada. Né? Ele voltou para Roma, saiu do hospital, enfim, normal, mas também chegou a falar de algumas coisas que praticou o Papa Francisco, como, por exemplo, a sinodalidade, né, a igreja em saída, nesse caminho sinodal, e essas coisas. No sermão da primeira missa, ele reafirmou que a igreja é a arca de salvação, algo importante. Exigiu dos membros, especialmente dos cardeais, uma vida de santidade. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque mostra que é um homem, né, que tem esse espírito, né, agostiniano forte, espírito religioso, na verdade, forte. Ou seja, um homem que parece ter uma vida de oração, sobretudo porque os cardeais comentaram que ele passou um bom tempo rezando até aparecer na sacada. E os cardeais ficaram esperando lá um bom tempo até ele aparecer e sair da visita ao Santíssimo. É natural da vida religiosa. Né? Ele defendeu a família. E já antes de ser Papa, ele falava sobre a família, não é? A defesa da família. E olhava com olhares assim tristes e de lamentação por atitudes de pessoas que querem viver uma vida que não seja a que segue a lei natural. Criticou o modo de vida do mundo atual, novamente, preste atenção nisso, ele novamente criticou o modo de vida do mundo atual. Criticou a ideologia capitalista e materialista e disse que é um administrador. Lembremos da sua função no dicastério para os bispos, né, que foi a função de administrador, né, e também como provincial dos agostinianos. Então nós temos aí algumas coisas que são curiosas, né, são interessantes de serem pontuadas. Bom, me parece que esse ponto que ele insistiu, né, nos dois sermões são pontos que a gente merece dar atenção maior, né, sobretudo por conta do nome que ele escolheu. A gente não sabe a razão do nome ainda. Mais adiante farei um vídeo sobre isso.
A gente sabe que ele vai comentar, né, provavelmente sobre o nome na segunda-feira, que os bispos, os cardeais, melhor dizendo, brasileiros deram entrevista e falaram que haverá essa entrevista na segunda-feira, essa coletiva, e talvez ele toque nesse assunto. Não se sabe ao certo sobre isso. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente para poder tratar sobre o nome e a questão da relação do nome Leão. Mas a coisa curiosa é que ele criticou o modo de vida do mundo atual, que é um mundo líquido, um mundo positivo, um mundo imerso no materialismo, né, que foi algo que Leão XIII condenou quando condenou esse espírito americanista materialista, né, de se importar mais com a vida prática, a vida do cotidiano, a parte financeira, a parte material, do que a parte espiritual, a parte contemplativa. O que nós vemos que é algo próprio da vida religiosa, essa vida é um pouco mais contemplativa. Então é algo curioso, né? Ele criticar esse assunto, né, esse tema, nos dois sermões. É algo curioso. E depois eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso, fazendo algumas relações a mais sobre isso. Bom, de tudo isso, parece que é algo difícil, né, dizer que, de fato, não, Leão XIV será um papa tradicional porque nós tivemos Leão XIII. E Leão XIII escreveu a Libertas, escreveu contra a maçonaria, contra os liberais. Enfim, parece que é algo difícil de dizer, né? Ao menos pelo que nós vimos até o momento e pelo que sabemos do seu histórico, né? Isso posto, seria melhor que ele fosse conservador ou liberal, né? Surge essa discussão, né? Sempre aparece isso. Bom, há dois aspectos aí a serem considerados nessa discussão. Primeiro, né, é que, de um lado, se ele fosse um liberal, seria melhor porque as coisas ficariam claras e as pessoas conseguiriam perceber o erro de modo mais manifesto. Mas, ao mesmo tempo, isso agrava ainda mais a crise da igreja. E é ruim para o conjunto da igreja, ou seja, o bem comum da igreja mesmo. Isso é algo péssimo. Mas, por outro lado, as pessoas veem e buscam uma formação melhor, buscam padres melhores. Por outro lado, se ele for conservador, é algo bom porque ameniza a crise, mas, ao mesmo tempo, é ruim porque mistura-se a verdade com o erro, a tal ponto em que parece que a situação não é tão grave assim. E nós sabemos. Crise é de fé e é grave. Ou seja, se ele fosse conservador, ou se for um conservador, certamente vai permitir a missa, né? Então aqueles padres que têm certo receio vão começar a rezar, não sei o que, vai ajudar as pessoas. E de fato seria algo muito bom. Mas ao mesmo tempo sabemos que a missa tridentina não pode ser proibida e sabemos que a questão é simplesmente a missa. A questão é de fé, ou seja, é de doutrina. E a missa de sempre é que expressa a doutrina, expressa a doutrina católica, sem ambiguidades, sem concessões. Então, por outro lado, se ele fosse, né, justamente um conservador, se ele for um conservador, vai deixar isso um pouco estranho, né? Vamos ficar nesse mundo mais turvo, em que não se tem clareza sobre a questão e muitas pessoas podem se enganar. Ou seja, seria algo morno. Seria algo morno. E no Apocalipse nós sabemos que Nosso Senhor, como ele trata as pessoas mornas, não é? Não é algo palatável. Ele vomita. É como se fosse um tíbio. Bem, sem entrar aqui em detalhes, sem especular nada, são essas posições, né, que aparecem. Né? Se ele fosse liberal, seria assim. Se fosse conservador, seria assim. No fim das contas, o que sabemos, o que seria melhor o que é melhor, na verdade, é que ele seja um católico. Seja um católico. Essa é a verdade. O melhor é que seja católico. E, portanto, que continue o que sempre foi feito pela tradição. E tivemos alguns papas, não é, que entraram no pontificado. Sobretudo, nós temos o exemplo de Pio IX, que mudou, né, a sua mentalidade após assumir a cátedra petrina. Mas parece que será um pontificado um tanto equilibrado.
um pontificado mais de administrador, de uma coisa mais morna, parece. Talvez até pela escolha do nome Leão, que farei um vídeo para poder comentar sobre esse assunto, e pela insistência, repito, na crítica ao modo de vida do mundo atual, ou seja, imerso nesse ambiente materialista, a coisa líquida, uma coisa um tanto positiva, né? Como eu já falei em outros vídeos aqui sobre esse assunto, a positividade do mundo atual, e o distanciamento que isso proporciona, né? Ou melhor, que isso acarreta com relação à vida contemplativa e mesmo com a catolicidade. Né? Se distancia disso. E esse mundo que esquece de Deus. Né? Então me parece isso. Que vai ser um pontificado equilibrado, de administrador, um homem moderado. Espero que seja, na verdade, um homem enérgico, né? Sempre temos que ter essa esperança, né? Um papa enérgico, um papa de piedoso, como se tivesse nome Pio, né? Exemplo de Santo Décimo, enfim. Mas, pelo andar da carruagem, parece que será um pontificado morno. Mas a verdade é que tudo que nós falamos, né, aqui e que muitas pessoas falam é tudo muito recente, né? É tudo muito novo, tudo muito cedo para poder afirmar algo categoricamente. Porque mesmo que nós afirmemos algo, né, a graça, e que de fato aquilo agora seja algo verdadeiro, a graça pode atuar e de repente, né, mudar aquele estado e proporcionar essa mudança de mentalidade. Mesmo que, por exemplo, ele fosse um liberal, que seja um conservador, enfim, parece um conservador. Né? A graça ainda assim pode mudar algo. Claro, sempre com a disposição, não é, da pessoa, ou seja, a graça atua à medida que a natureza dá essa colaboração. Bom, Deus nos deu um Papa, e é um Papa que nós merecemos. Né? No fim das contas é isso. Nós não podemos exigir muito. Nós não estamos nessa condição de exigir muito. E há muito falatório por aí. Né? Não, mas fulano diz isso, ciclano diz isso. Bom, o fato é que é o Papa que nós merecemos. E nós devemos, na verdade, aguardar aí para poder ver o primeiro documento, a primeira encíclica do Papa Leão XIV, e a escolha dele para os cargos importantes na Cúria. Porque isso vai dar mais clareza com relação ao seu pontificado. Né? Vai dar uma projeção mais clara. E também poder explicar o porquê do nome Leão. Isso vai dar mais clareza. Bom, o fato é que o nosso dever continua, né, como católicos, devemos rezar para que ele confirme os bispos na fé e possa nos ensinar as verdades sobre Deus e sobre as coisas divinas, né? Sobretudo porque é um Papa novo e provavelmente nós ficaremos com ele aí uns 15, 20 anos. Então rezemos bastante. Né? Se não acontecer nenhum incidente, percalço no caminho, como aconteceu com, por exemplo, né, São Paulo I, certamente ficaremos com ele um bom tempo aí, sei lá, se ele não tiver nenhum problema de saúde, enfim, se Deus não chamar antes, ficaremos com ele um bom tempo aí. Então rezemos bastante para que seja um Papa santo. Enfim, farei um outro vídeo sobre a questão do nome e coisas interessantes que nós podemos observar e analisar sobre isso, focando também um pouco no discurso, né, que ele fez, nos dois discursos, em que ele menciona essa questão que havia falado acerca da crítica ao mundo atual, ao modo de viver do homem atual. Enfim, se inscreva aqui no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.